Estamos de volta, como diria a Clara, agora estamos ao vivo. Vamos voltando rapidinho, turma. Vamos lá. Não dei nem pausazinha para beber água, senão a turma não volta. Glória. Voltamos. A Voltamos. turma, a turma tá meio devagar, viu, Nelson? Acho que a turma foi correndo ali para beber água. Vamos realmente só esperar a turma entrar aí rapidinho para a gente seguir a linha de raciocínio. Gente, uma pessoa que colocou, eu encerrei bem na hora, não deu tempo para eu ver quem foi a pessoa. Foi Nena, ela comentando que ama aprender a palavra de Deus, mas realmente é algo maravilhoso, né? É algo que assim a gente fica aqui, né? Clara estava comentando, eu nem vi o tempo passado, porque normalmente ela fica de olho com o tempo. Eu vi, gente, uma hora passou assim, ó, né? Voando. Realmente é maravilhoso. É maravilhoso. Deixa a turma voltando aí devagarzinho. Entrou, tá entrando. Érica, muito bem-vinda, querida. Pronta para a semana que vem, Érica? A gente, Nelson, nossos cultos são no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Sim. Para a turma não ficar parada, tudo em casa, ocioso, a gente, nos sábados que a gente não tem culto, a gente está fazendo lives, né? A gente não entra nem pelo Instagram da igreja, a gente entra lá no Instagram do jovem. E aí a gente está fazendo um negócio legal, que a gente está pegando os jovens do ministério, Sim. né, para eles estarem pregando, e aí a gente está Maravilha. trazendo algumas pessoas também dos jovens para estarem ali louvando. Então, o da live é diferente. O da live a gente inicia com louvor, depois entra normalmente um dos jovens que pertence ali ao grupo para estar realmente trazendo a palavra. E semana que vem um casal vai estar trazendo a palavra. Érica entrou aí agora há pouco, está tampando o olhinho ali, botando a carinha de alguém ali, tampando o olhinho. E Flavinho, um casal abençoado, pessoas que a gente ama de montão. Então, já aproveitando a turma que está aí assistindo, a turma que vai assistir depois, sábado que vem a gente vai estar fazendo a nossa live. Não é aqui pelo Instagram da IBCA, pelo Instagram do Jovens no Altar, mas é bem legal. A gente entra num clima um pouco mais descontraído, porque fica uma coisa mais informal, né? Ah, rola mais aquele bate-papo, aquela conversa, temas mais informais. Mas, assim, gente, a gente meio que passa já dizendo, daqui a 15 dias a gente vai continuar, e aí a gente já fica naquela expectativa, né? Porque realmente eu amo essa oportunidade, e como a irmãzinha bem falou aqui, né? É um estudo, gente, e como eu falei, mais do que simplesmente aquilo que você está trazendo, que é maravilhoso, eu acho que esse estudo, ou qualquer outro estudo, como o ITBC lá também serve, para a gente abrir a cabeça da gente, né? Ouvir coisas, pensar em coisas que talvez a gente nunca tenha pensado. Uma vez eu estava conversando com a irmãzinha, ela questionando a respeito da não entrada de Moisés na Terra Prometida. E eu conversando com ela, assim, primeiro Deus tem um propósito, né? Sim. Está lá em João, é a salvação. Esse é o propósito de Deus. Ele deu o filho dele para que a gente tivesse a vida eterna. E Moisés alcançou essa vida eterna. E segundo, a gente está aqui por um propósito muito maior do que esse nosso propósito, foi a questão de Moisés. A gente tem vidas e vidas aqui onde a gente precisa estar buscando, precisa estar salvando, e Moisés fez o propósito dele, sim. Então, o propósito dele, naquele momento, Deus não colocou ele simplesmente para entrar na terra prometida. Deus colocou ele para fazer com que aquele povo entrasse. E aquele povo entrou, né? E aí a gente se perde muito nisso, porque a gente fica muito com o nosso propósito e confundindo isso em paralelo com as necessidades humanas terrenas, né? Sim. Ah, ele não entrou na terra proibida, mas o propósito era ele entrar na terra proibida, ele tinha algo muito maior, né? Não era simplesmente, era muito maior, e ele fez. E ele fez, né, esse propósito maior. E, como está lá em João, ele foi salvo, né? Então, E a gente, gente, e a gente é, aí é uma questão apenas de uma dimensão terrena, né? De um propósito terreno, de uma meta terrena, de conduzir o povo de um ponto a outro. Mas se a gente for analisar a Bíblia, o homem descrito na Bíblia, o homem de maior intimidade que houve na Bíblia com Deus foi Moisés, né? Até que quando a sedição de Miriam
de Miriam e Arão contra Moisés, falando de Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher e tal. E aí o que acontece? Deus chama Miriam e chama Arão e diz assim, olha, se existe profeta no meio do povo de vocês, se existe algum profeta, me manifesto a ele, ou por visões ou por sonho. Mas com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Não era que fosse a face de face, mas assim, eu converso com ele numa intimidade tão grande que vocês, né? Que vocês não chegam nem perto, né? Vocês não chegam nem perto. Então, Moisés é um homem notável. E aí falando... E a vida dele, né, Nelson? A vida dele, desde o nascimento dele, é lindo tudo o que aconteceu. Então, assim, um Deus desse não ia ser por causa daquele detalhe, entre aspas, do entrave, de fazer tudo que... Né, da forma como as pessoas questionam isso. Eu fiz, gente, tudo que Deus fez desde o nascimento de Moisés, a história de Moisés, a gente costuma, muitas vezes, começar a pensar nela a partir da história da Terra Prometida, naquele momento, ali no Egito, naquela situação. Mas é como diz, gente, a história vem lá de trás. Se a gente pegar tudo que aconteceu, começa no nascimento dele, né? Então tem muita coisa acontecendo, e aí a gente vê uma mistura com diversas histórias da Bíblia, como por exemplo, a gente vê entrar o contexto de José, e muita coisa que a gente tem que olhar, é muito grande. Então o papel é muito grande. Muito grande. E a gente, assim, você vai falando de uma coisa, eu acabei me lembrando até de diversas outras coisas. E a gente falando que a gente tem que aprender. No vídeo passado, a gente parou falando que nós temos que aprender daquela preocupação da questão da palavra, né, do termo meu ministério, né? E aí eu falando que eu não gosto muito desse termo meu ministério, mas como, na verdade, o ministério de Cristo, como nós sendo aqueles que dão continuidade ao ministério de Cristo, na visão de Cristo, e é isso que nós temos que fazer. Então, continuidade neste ministério de Jesus Cristo sobre a terra. Então, e aí eu fiz um parêntese, né, sobre aquela questão de nós comentarmos sobre essa preocupação do meu ministério, meu nome, reputação, e aí vai um monte de coisa por aí. E engraçado que a gente fica preocupado com o nome, com a marca, com a postagem, como é que está lá no Instagram, quantos likes, gostaram da minha pregação, não gostaram. A gente, né, o ser humano, ela tem essas inquietudes e essas vaidades, né? E diz assim, como é que eu estou sendo aceito? Estou sendo aceito? Está crescendo? Não está? Então, o ser humano tem isso. E eu achei engraçado que nessa semana eu estava vendo que 90%, em termos de 90% a 95% dos... E aí a gente tem que... A Bíblia diz assim, ó, observar tudo e reter o que é bom. Observar tudo e reter o que é bom. Quando você vai no islamismo, você vai conversar com... Eu tenho às vezes converso com algumas pessoas de alguns países que eles são Islã. Está conversando aí para treinar inglês, a gente vai bater um papo e acaba vindo uma pessoa que é Islã. E a grande maioria absurda dos nomes, se você não sabe o nome de uma pessoa, chame de Mohammed. Porque todos eles levam o nome do profeta Mohammed. Todos eles honram o nome do profeta. Entende? Abre mão de suas próprias identidades, do nome que possa diferenciar eles de qualquer outra pessoa, para meramente ser conhecido como Mohammed. E que o nome que, se você chegar numa feira aberta e gritar Mohammed, parou a feira, acabou a feira. Porque todo mundo vai olhar para você para saber foi com quem, né? Então, para nós entendermos o nível de honraria que eles enxergam nisto, em levar o nome desta pessoa, e do qual nós deveríamos também pegar, né? Nós deveríamos nos apropriar destes valores para também honrarmos o nome do nosso Deus, seja lá onde for, seja lá aonde for. E falando, continuando, voltando lá, você falou de José,
repare que coisa interessante. Tanto no ministério de José, isso vai se repetir no ministério também de Moisés, você vai ver que é dado a José a filha de Potifera, que era o quê? Sacerdote egípcio. Sacerdote egípcio. Faraó poderia dar a filha de quem ele bem entendesse. A própria filha dele, a filha de uma mulher, uma pessoa próxima, nobre. Mas até Faraó entendia que o que estava sobre a vida de Moisés era algo sobrenatural. Era algo de uma dimensão, era algo de um contato com os deuses, era algo de tão grandioso. Não. Na visão dele, na visão de Faraó, eu não. Esse homem não pode estar fazendo aliança com qualquer pessoa, não. Tem que fazer uma aliança na visão dele, no mesmo naipe das coisas. Então, se é para se relacionar de família, vamos fazer uma família, então você vai se relacionar com alguém que tenha know-how de sacerdote. E aí ele vai e tem um contato com a filha, e isso eu estou falando na visão de Faraó, né? Fazendo essa visão de Faraó. Você vai ver também esse aprendizado com Moisés em relação a Jetro. E o próprio Jetro, na caminhada, eles iniciam a caminhada no deserto e Jetro vai ver como é que esse homem está se portando. Deixa eu dar uma olhadinha. E Jetro faz algumas observações e fala assim, Moisés, e dar conselhos a Moisés, como Moisés, ele vai guiar o povo de uma melhor maneira. Separar líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, para poder... Moisés, você não vai aguentar julgar o povo. Isso aqui não, Moisés. Isso aqui não existe. Sente aqui um pouquinho para Moisés, para primeiro você aprender. Então, a gente também, na caminhada, é um aprendizado. Aprende com acerto, aprende com erro, aprende com conselhos. Então, tudo isso Moisés viveu. Tudo isso Moisés viveu. Moisés foi um maior líder. Moisés foi o maior líder que a Bíblia vai ter de condução do povo. Tanto é que, siga no Novo Testamento, o judeu só falava de Moisés. Moisés deixou um legado. Você fala assim, não, Moisés nos deixou a lei. Moisés nos deixou os mandamentos. Moisés nos deixou... Então, quando você falava de Moisés, você falava de Moisés porque o legado dele conseguiu atravessar gerações. Não foi algo efêmero. Não foi aqui trazendo para os nossos dias, não foi um evangelho que começou e que morreu, não. A preocupação dele era trazer que algo que fosse plantado fosse algo perene, algo que atravessasse gerações, uma geração ensinando a outra geração temor, um povo ensinando a outro povo a temer a Deus, a servir a Deus, a honrar a Deus. Essas coisas básicas. E isso atravessou e chega nos nossos dias. Que história maravilhosa de José. Pelos sofrimentos deles, pela dedicação de alguns homens que na história da Bíblia não buscaram vanglória, não buscaram honra pessoais, favores pessoais. Quando Deus falou com Moisés, olha, vou matar todo mundo, Moisés, vou destruir todo mundo, Moisés, e de você, Moisés, eu vou levantar uma nação. Ele falou, não, Senhor, não é isso, Senhor. No meu coração, o meu coração não tem só isso, não. O meu coração está no povo todo, está no povo que o Senhor me deu para cuidar. Está no povo que o Senhor me deu para cuidar e muitas vezes nós somos questionados por isso. Ministério, passando por diversas dificuldades, tribulações, questionamentos, mas quando a gente para ver o que é que realmente Deus deu para nós, para que nós, que nos confiou, a gente suporta mais um pouco. Nós aguentamos mais um pouco. E quando eu vejo, e falando disso, eu vejo Jesus, quando Jesus está com os discípulos, Jesus recebe a notícia de que João Batista, o seu primo, havia sido morto, decapitado, cabeça entregue numa bandeja para Herodias. Jesus está com seus discípulos, Jesus fica consternado, Jesus diz, vamos sair daqui, vamos para um lugar à parte, eu quero ficar no lugar só. Pega os discípulos, coloca os discípulos no barco. Os discípulos entram no barco e vão
para o mar, para um outro lugar, para que seja um lugar deserto, para que seja um lugar que Jesus tinha tido duas grandes perdas. Jesus teve uma perda na família dele, porque era um primo, e Jesus teve uma, vamos dizer assim, Jesus teve uma perda no ministério, porque João Batista era um profeta. João Batista era um profeta. Jesus estava com duas crises, uma crise em casa e uma na família e uma crise no ministério. Jesus, olha, quero ir para um lugar. E a multidão, quando vê que Jesus entrou no barco, a Bíblia vai dizer que a multidão seguiu Jesus. E Jesus ia passando de cidade em cidade, olha, o barco está passando, nós vamos embora, vamos acompanhar. Quando Jesus chega do outro lado, e aí Jesus vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou e viu uma grande multidão. Grande multidão. E aí a coisa mais linda, que Jesus cheio de problemas, cheio de crise. Cheio de crise. Vai dizer assim, olha, quando Jesus olha para a multidão, vai dizer assim, ó, e Jesus viu aquela multidão como ovelhas que não tem pastor. E Jesus se moveu de íntima compaixão por eles. Meu Deus. E Jesus foi lá, desce. Jesus cura a multidão, Jesus ensina a multidão, Jesus faz multiplicação de pães na multidão. Jesus não despede a multidão do jeito que ela estava, coisa maravilhosa. E depois disso tudo, Jesus despede os discípulos, despede agora a multidão, não de mão vazia. Depois ele vai orar. Mas entendendo que por mais que tenha problemas, por mais que tenha adversidades, para o que Deus nos chamou é maior do que tudo isso. Amém. Chamado de Deus. Deus está à procura de homens capazes de sentir compaixão do povo dele. Aleluia. E homens de se voluntariarem, se sacrificarem, homens de se doarem pela obra. Com perdas, interessa. Mas vou perder isso, porta vai fechar. Meu amigo, não se preocupe com porta que fecha, não. É verdade. Não se preocupe com porta que fecha, não, porque ele vai dizer que ele tem na mão dele o que? A chave de Davi. Aleluia. A chave está na mão do nosso Deus. Ele abre e fecha a porta que ele quer. E quanto mais adversidade, aí a gente volta para falar, quanto mais perseguições, quanto mais adversidade, mais a nossa história vai ficando linda com Deus. Deus vai construindo, vai tecendo a história. E quem vê sua história vai dizer assim, rapaz, se ele passou por isso tudo, se ele conseguiu por isso tudo, eu vou conseguir também, eu não vou desistir, não. Eu não vou desistir. A tua história de vida é tijolo, é bloco, é cimento para a construção de outros. É sustento, é alicerce para a vida de outras pessoas, as provações, as adversidades e a certeza de que Deus te deu vitória naquilo que Ele te chamou, é isso que sustenta, é isso que importa. Carro, pregar em determinados lugares, não importa não, não importa não. O que importa é honrar o nosso Deus acima de qualquer coisa. Amém. Acima de qualquer coisa, honraria. Esses homens não estavam preocupados com o ministério pessoal, com o palanque. Eles estavam preocupados assim, olha, Deus me entregou algo. Deus me entregou algo. E é por esse algo que eu vou prestar contas. E eu quero fazer da melhor maneira possível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E já, a gente já quase terminando, e é o que eu venho falando. A gente não pode deixar nossa vida sem um legado. Verdade. A gente não pode deixar a nossa vida passar como em brancas nuvens, que se desfaz e não deixa... Não. A nossa vida, onde a gente passa, nós temos que deixar as marcas de Cristo. Nós temos que deixar e exalar o bom perfume do Evangelho, seja lá onde for. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos falhas, todos nós temos problemas, todos nós temos adversidades, todos nós temos dias de dizer assim, ó, Deus, eu vou desistir, Deus, eu vou largar tudo, Deus, eu não aguento mais, Deus é isso, Deus, os meus pecados, Deus. Eu disse assim, meu filho, mesmo com tudo isso, eu te chamei. Porque não é o que você é o que eu vou fazer através da sua vida. Porque a glória é você é vaso de barro. Você é vaso de barro, mas a glória
É quando eu entrar em você, quando eu tomar a sua vida, quando eu preencher o seu ser, aí vai ser um vaso de glória, aí vai ser glória. É quando Aleluia. nós nos permitirmos ser usados por Deus. É quando nós nos permitimos usar por Deus. Eu costumo dizer que não existe pecado na face da terra que o homem possa ter pecado ou inventado no século XXI. Vamos inventar um pecado novo. Tem, não existe. E nada disso vai impressionar a Deus. Nada disso vai impressionar a Deus. Nada disso vai impressionar a Deus. Deus sabe todos os pecados. Milhões, de milhares de pessoas pecam a todos os segundos. É verdade. Nada disso. Mas o que chama a atenção de Deus é o que a Bíblia vai dizer: um coração contrito e aquebrantado, o Senhor não resiste. Aleluia. A este coração aquebrantado, a esta pessoa que, mesmo sabendo o seu estado de miserabilidade, e muitas vezes afastado de Deus, de pessoas que não estão no caminho do Senhor, mas quando se voltam para o caminho do Senhor, Deus transforma a vida, Deus muda a vida, Deus muda a história. Deus muda a história. Então, é o que eu quero trazer nesta noite para vocês. Eu sei que vocês têm estudado muito, lido muito através de sacerdócio, vocês têm uma meta para vocês alcançarem, ok? Para trazer um nível de maturidade para esta geração. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Independente de haver um resultado aparente, satisfatório ou não, entenda que vocês estão no caminho certo. Aleluia. Vocês estão Glória no caminho certo. Não há que se pensar em aprovações ou em aprovação de homens. Esqueça isso. Esqueçam isso na vida de vocês. Todo dia eu coloco isso na minha mente. Esqueça, Nelson, aprovação de homens. Esqueça a aprovação de homens. Os homens, eles confundem amizade com unção. Faça isso não. Trate as coisas de Deus do jeito que elas devem ser tratadas. Trate as coisas de Deus que devem ser tratadas. Cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado. Execute a carreira que Deus chamou para que você faça. Vamos aprender com esses homens de Deus. Vamos aprender a ser sacerdotes, primeiro da nossa própria vida, do nosso próprio lar. Dominar as nossas emoções, dominar o nosso eu, dominar a nossa carne. Isso nos mesmo. lançar nesse conhecimento de Jesus Cristo, crescer, amar os nossos irmãos, ser capazes de se compadecer de outros. Se nós não nos compadecermos de nada, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Embora muito criticado pela teologia histórica, por ser mal interpretado, mas eu concordo plenamente no que a Bíblia vai falar em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta em si mesmo. Ela é morta em si mesmo. Não estou falando de questões soterológicas. A salvação, ela vem mediante a fé em Deus, não é por obras. Mas se você tem esta fé dentro de você, é impossível que você não mude ou não queira espalhar essa fé. Se a gente fala que o Evangelho e a conversão é algo tão tremenda, ela é tão extraordinária, ela é tão coisa, e a gente não reproduz, a gente não fala, a gente não externa, a gente não trabalha nessa fé, tem alguma coisa errada. Porque na minha época lá que estava estudando lá, né, uns 20 anos atrás, lá para vestibular, aquela coisa toda, era muito comum, passou no vestibular, raspava a cabeça, carecão. Era o sinal, dizer assim, olha, o sinal da vitória, é o sinal que estou dizendo para todo mundo que eu passei por eu estudei, passei por um processo seletivo grande e que eu tive vitória nisso. Então é praticamente impossível você receber este Deus, que é, como muitos dizem, que é como mais impactante do que você ser impactado por uma carreta.
né, ter passado por cima de você, e você não viver, não externar, não pregar este evangelho, é praticamente impossível. E Amém. eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Meu agradecimento a vocês por estar aqui nesse local de que na verdade, vocês estão abrindo, né, as pessoas que Deus confiou a vocês para que vocês cuidem, para que vocês apacentem, para que vocês instruam eles na palavra. E está abrindo para mim, para poder estar falando. Então, porque hoje em dia é um cuidado muito grande, né? Cuidado muito grande em relação ao que a gente prega, né? A palavra de Deus é a Bíblia, mas infelizmente me parece que hoje existe tantos evangelhos quanto se queiram. Impressões diferentes de evangelho. E quando eu vejo vocês neste direcionamento, nesta pegada, só alegra meu coração. Só alegra meu coração. Posso saber que eu estou extremamente alegre com isso que vocês estão fazendo e têm vivido. E isso vai contagiar outras pessoas, e isso vai contagiar outras vidas, né? Uma vez perguntaram, fizeram uma pergunta, né, para mim, não sei se de algum livro, provavelmente de algum livro, há muitos anos atrás, falando de um dos maiores evangelistas do mundo, né? E dizia assim, rapaz, esse homem ganhou um turbilhão de alma. Deu muita alma para Jesus. Ele falou, rapaz, que know-how esse homem. E aí, um dia, esse homem dá um testemunho e diz que quem ganhou ele para Jesus, foi uma pessoa que só ganhou uma única alma. Se eu posso usar esse termo, ganhar a alma. Pregou o evangelho e ele se converteu. Uhum. Então, quando a Bíblia fala que nós não temos a menor noção de quanto equivale uma alma, quanto equivale aquela semente que você vai lançar, a preocupação que ele vai dizer assim, ó, lança teu pão sobre as águas. Reparte com 3, 4, depois de alguns dias você achará. Esta palavra que vocês têm pregado, que vocês têm incentivado este pessoal, pode saber que eles jamais vão esquecer disso. Jamais vão esquecer disso. Vocês estão marcando as vidas dessa juventude. Vocês estão marcando a vida dessa juventude. E faça isso com o máximo das forças de vocês. O máximo das forças de vocês. Esse momento é um momento lindo, é um momento especial. E assim como todo momento da nossa vida, ele passa e deixa saudades, né? Então vamos fazer com cada momento da nossa vida ele vale a pena sentir saudade e dizer assim, rapaz, Deus fez, Deus operou, Deus mudou, Deus transformou, né? Para a glória do nome dele, né? E é isso que importa. As últimas palavras de Davi, rei de Israel, grande rei de Israel, rei que promoveu a unificação do povo de Israel agora como nação, era tribos, clãs, e ele promove agora a unidade de Israel, agora tem realmente um único rei Davi, e chega nas últimas palavras dele, e ele vai falar uma coisa lindíssima, bela. Ele vai dizer assim que o que importou para ele foi que um dia Deus falou através da boca dele. Aleluia. Foi que através não foi quanto ele conquistou, não foi quantos reis ele deportou, não foi quantas pessoas ele matou, não foi quantas derrotas ele fez os inimigos dele padecerem por diversas vezes, quanto ouro ele tem, quanta riqueza, quanta prata, quanta glória. Mas foi chegar no final da vida e dizer assim, rapaz, Deus falou através de mim. Que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa. É sermos capazes de sermos esses vasos de Deus. Vasos que nós mesmos não escolheríamos. Mas Deus hoje vai dizer assim, rapaz, eu te chamei e eu te santifiquei. Eu vou santificar vocês através da minha palavra. Não adianta dizer que tem boca suja, porque eu vou mandar
quero nem botar uma brasa quente na sua boca, vai limpar, eu vou usar você assim mesmo. Aleluia. E é essa a nossa vida, né? E a história de Moisés é lindíssima, lindíssima, né? Vai se parecer muito com a minha e com a sua. Porque vai ser história, porque é história de luta, porque é história de privação, mas é história também de presença de Deus. É história de mudança de cenário, é história de vitória na nossa vida. Viu? Amém. Forte abraço para todos vocês. Deus os continue abençoando fortemente. Viu? Glória a Deus. Vocês moram no meu coração. Amém. Nelson, não tem palavra para realmente o que aconteceu aqui hoje, né? É sobrenatural de Deus. Deixa eu pegar E você falou um negócio, falando da história de Jesus, do impacto dele com aquele momento dele ali relacionado a João Batista. Há um tempo atrás, a nossa igreja, lá em BCA Portão, perdeu a liderança, né? E assim, pense numa pessoa diferente, né? No aspecto positivo. Imagina a gente, enquanto igreja, o que passou naquele momento. E as dúvidas, as incertezas, o medo foi muito grande, né? Sem falar na perda física da pessoa, né? E a gente teve uma pessoa no ministério, a nossa pastora Jucimar, que estava com um problema ainda muito maior. Ela estava perdendo o companheiro dela, né, da vida terrena, uma pessoa numa luta ali com ela espiritualmente, né? Gente, então, sem tamanho. 11 dias depois da perda dessa pessoa querida dela, a nossa pastora estava ali pregando. Aquilo, Nelson, foi para mim um negócio assim, uma presença de Deus sem tamanho. Porque para uma pessoa passar uma luta de 2 anos com uma pessoa enferma, lutando pela vida daquela pessoa, perder essa pessoa, né? Em todos os aspectos. E 11 dias depois ela estava ali pregando para a igreja. Gente, isso é muito presença de Deus. Isso é muito amor. Aquelas ovelhas, aquelas vidas ali. E aí quando você falou, me trouxe muito essa lembrança. Sabe? Rapaz. Quando você Então quando você fala isso, eu só me lembro de uma coisa. Quando na Bíblia nós vamos ter a primeira mãe perdendo seu filho, né? Geralmente a gente não faz essa leitura, né? A gente tem Eva perdendo o primeiro filho dela por um irmão, por um assassinato. Isso. E a Bíblia vai dizer que Caim mata Abel. Caim mata Abel. E o impacto naquela família que eu acho que nunca na vida dela saberia o que é dizer o que é morte. O que é morte? A pessoa fica lá deitada, tá vivo, tá... Não sei, que pânico é ver a pessoa se decompondo. Isso é uma coisa absurda. Mas a Bíblia vai dizer que depois disso, depois que passou por esse trauma, Eva dá à luz a Sete. Dá à luz a Sete. E Sete vai servir ao Senhor. E aquilo ali não foi motivo de parar uma capacidade que Deus tinha dado a Eva, que é a capacidade de gerar. Aleluia. E por mais que a gente tenha perdas, nós ainda vamos ter capacidades de gerar para Deus. Por maiores que sejam as perdas da gente, por maior que tenha sido a perda da pastora, ela não parou, porque Deus deu uma capacidade extraordinária de gerar. É verdade. Por isso que ela vai continuar gerando, por isso que ela vai continuar trazendo essa estabilidade para vocês, né? E aqui a minha deferência a ela, não tinha conversado com ela ainda,
viu? Mas estou aqui mandando meu forte abraço aqui, que Deus continue abençoando ricamente a vida dela, viu? Abençoando esse ministério, abençoando vocês tremendamente, tá bom? Nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para gerar, e nada na nossa vida, por maior que seja a perda, por maior que seja a tribulação, o problema, Deus nos fez maiores do que todas estas coisas. Tudo isso vai passar, mas o que importa é o nosso galardão, o que importa é a nossa herança em Deus. Por isso que nós temos que mergulhar profundamente na palavra e saber o que é que Deus tem para nós. Porque se nós soubermos o tamanho da recompensa, o tamanho da revelação que Deus tem para nós, nós suportaremos as maiores adversidades por amor do Evangelho. Porque isso para nós será uma certeza inabalável. Ninguém vai roubar isso de nós. Ninguém vai roubar isso de nós. Quem quiser subir, que suba. Quem quiser cair, que caia. Quem quiser sair, que saia. Quem morreu, quem não morreu. Mas a sua fé será inabalável em Deus. Sua fé será inabalável em Deus. Engraçado que você estava falando que a gente tem que ter essa certeza, né? E uma das vezes que o Senhor me direcionou algo na minha vida, que eu simplesmente disse, Deus, isso não é para mim, eu não quero, não tem nada a ver comigo. E eu lembro que numa dessas conversas que eu estava tendo com Deus, eu lembro muito a voz do Espírito Santo me falando assim, por que você não quer aquilo que Deus tem para você ser algo tão lindo? Só que quando ele disse que era algo tão lindo, Nelson, algo aqui dentro de mim foi tão grande que eu senti vergonha em estar dizendo não. Foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu comecei a chorar copiosamente e dizer, Deus, me perdoa, me perdoa. E naquele momento eu também ouvi uma voz de um pai que disse, se você não quiser, eu vou colocar outra no seu lugar. E eu digo, não, eu quero. E eu vou lhe dizer, todas as dificuldades que eu passo para alcançar aquelas coisas que o Senhor tem prometido, eu lembro daquela voz doce que me disse, é lindo o que Deus tem para você. E hoje, toda vez que você dizia, mas o que Deus tinha para Moisés era lindo, o que Deus tinha, eu só lembrava da voz do Espírito Santo dizendo aqui dentro de mim, o que Deus tem para você é lindo, queira, porque o que Deus tem para você é lindo. E é isso que é essa certeza, né? Glória a Deus. Pode vir o que vier, pode passar o que passar. Eu sei que é lindo, então eu vou seguir. E assim a gente tem seguido, né? Siga porque essa é a sua história, essa é a nossa história. Como cartas vivas de Cristo, tem muita gente lendo vocês. Tem muita gente sendo edificada. Tem muita gente crescendo na fé, que ganhando maturidade na fé, se espelhando em vocês, né? E tá ficando lindo, 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 lindo que Deus tem feito através da vida de vocês, viu? Erval entrou aí. Erval é uma bênção, né? Erval é de outro mundo aí. Erval é maravilhoso. Erval, ó, um beijão, meu querido. Cada um que entrou aí, porque muitas vezes a gente tá aqui, Bira acabou de entrar aí também no finalzinho. Cada pessoa que for aí, que a gente está aqui entretido, a gente acaba mandando um alôzinho, mas a gente aqui está vendo todo mundo. Ó, nossa pastora. A gente está vendo todo mundo aí, que o Senhor abençoe cada um desses que tiveram aí, cada um que entrou, que teve a oportunidade de ouvir essa palavra, vai ficar salvo lá no YouTube. Então, aquelas pessoas que pegaram o decorrer da história, a gente vai disponibilizar no YouTube para estar vendo todo a pregação. Foram 2 momentos aqui seguidos, entendeu? Foi, gente, o que Deus tem feito há 15 dias atrás, Nelson falou aqui pra gente, de uma forma sobrenatural, hoje não foi diferente. Parece esse Espírito Santo muito realmente. E aí eu lhe fiz o convite, Nelson, se você tiver disponibilidade, a gente iria encerrar sua participação hoje, né? Semana, ou 15 dias atrás e hoje. Mas a gente ainda tem mais um sábado para esse estudo, mais 2, na verdade, né? O próximo seria eu e Clara, só que Deus já direcionou e eu fiz assim, eu vou abrir esse eu e Clara para Nelson dar continuidade, porque realmente o que Deus tem feito, eu sei que Nelson está no propósito, que Deus está falando através da vida dele, não que não vá falar de outra pessoa, mas a gente tem visto que realmente Deus está te usando, está no propósito. Então, se você puder,
daqui a 15 dias atrás a gente vai estar dando 15 continuidade. dias atrás? Ou 15 dias atrás, não. Daqui a 15 dias a gente vai estar falando ainda sobre sacerdócio de outro ponto de vista. Se você tiver disponibilidade, está feito o convite. Tá? E, mais uma vez, como eu já falei, gente, eu conheci Nelson no curso ITBC lá da sede, quem tiver a oportunidade de procurar esse curso, me identifiquei muito pela pessoa Nelson, não, assim, a gente não teve a oportunidade de conversar pessoalmente, de bater um papo, nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha, dar aula ali, mas eu me identifiquei muito que a gente consegue perceber a linha de pensamento. E eu falei, Clara, Nelson tem muito daquilo que eu penso, que você pensa, de entender o evangelho daquela forma. A nossa visão, acho que a gente tem que trazer pessoas que expomem, que agreguem naquilo que a gente pensa. Claro. Ah, Jorge, você está dizendo que você não quer outra linha de pensamento? Não, não é isso. Mas a gente tem um entendimento do evangelho como um todo, que é essa visão de reino, esse propósito maior, essa busca pelaquilo que não é nosso, essa pela busca realmente de algo. Ó, eu já fui na casa dele. Erval, no meio da pregação, estava botando carinha no rosto dele aqui. Erval é uma figura aí. Então, assim, eu consegui me identificar com essa sua forma de visão de reino. Então, assim, quando a gente começou esse estudo, eu falei com Clara, eu vou chamar Nelson. Ela fez, poxa, eu estava pensando nele. E no dia que eu falei que ia lhe chamar, eu falei isso aqui, estou falando para as pessoas que não viram, no dia que eu falei que ia lhe chamar, você entrou em contato comigo tratando de outro assunto. Aí eu fiz, Clara, é para eu chamar Nelson mesmo, ele está aqui falando de outra coisa comigo no Zap. Então, eu entendi que Deus estava dizendo, é ele mesmo. E aí Deus tem confirmado que é você mesmo, entendeu? Que o Senhor continue lhe abençoando sua família, sua esposa, filho, sua mãe, entendeu? Estou sentindo falta de sua mãe aí na participação, né? Mas, assim, que abençoe cada um que entrou. Eu sei que cada um que entrou foi ricamente abençoado. Quem teve a oportunidade de ver a palavra foi ricamente abençoado. Não tenho a menor dúvida disso. Obrigado pela participação de cada um aí. A turma sempre participando, contribuindo. Isso é muito legal. Um beijo grande a cada um que entrou, aquele citado, aquele não citado. E semana que vem, mais uma que também foi na casa de Nelson, tá vendo? Essa aí, rapaz, essa é minha irmãzona, rapaz, missionária Cláudia, rapaz, tem um carinho por ela muito grande. Mulher de Deus, pensa pura. Forte abraço, Claudinha. Então, semana que vem a gente vai estar fazendo uma live, algo mais informal, como eu já falei aqui, com a turma da casa, não é do estudo. E daqui a 15 dias a gente continua nosso estudo. Então, vou confirmar depois com o Nelson aí a disponibilidade, se é possível ou não. Mas daqui a 15 dias, com o Nelson, ou com quem seja quem for que Deus vai estar usando, a gente vai estar aqui fazendo esse estudo para a honra e glória do Senhor. Nelson, mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor continue lhe abençoando fortemente. Deise chegando. Deise, minha querida, a gente está finalizando, mas vai estar lá no YouTube. A gente vai postar lá, parte 1 e parte 2. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. E vamos estar encerrando aqui, fazendo um convite para amanhã as pessoas estarem participando da nossa live da EBCA de Portão. 10 horas da manhã, culto EBD. 18 horas, culto evangelístico. Uma palavra também abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Quer orar por a gente para encerrar, Nelson? Olha aí por a gente para encerrar. Ora. Pronto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos, meu Deus, neste dia, Senhor. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, ache guarida em cada coração, em cada mente, meu Senhor. E como esta palavra, meu Senhor, ela possa gerar, Senhor, no coração de cada um daqueles que nos ouviram, Senhor, meu Deus, que ouviram essa palavra, meu Pai, aquilo necessário, Senhor, meu Deus, para trazer o fortalecimento, meu Deus, para trazer a direção, para trazer, Senhor, reflexões, meu Deus, profundas da Tua palavra, para que seja apenas um start, meu Deus, de algo que eles vão garimpar na Tua palavra, vão ler, vão se debruçar, Senhor, na Tua palavra, e achar, Senhor, verdadeiros tesouros na Tua palavra. Que, meu Deus, a cada dia o Senhor possa abençoar, Senhor, meu Deus, a vida deste casal, a vida da pastora, a vida de cada um, meu Deus, que entrou, Senhor, fortalecendo, dando graça, sendo, meu Deus, este Deus presente e amoroso, esse Deus fiel, meu Pai, que
e o Senhor não nos abandona, meu Senhor. O Senhor não nos deixa, Senhor, meu Deus, envergonhado, meu Pai. Mas que o Senhor possa, meu Deus, em cada casa, em cada lar, Senhor, em cada quarto, meu Deus, que os teus servos estejam, meu Deus. O Senhor visitar os teus servos. Ser, Senhor, meu Deus, a companhia, Senhor, maravilhosa, meu Pai, dos teus filhos, meu Senhor. Tendo a certeza, Senhor, que o Senhor não os desprezou. Tendo a certeza, ó Deus, que o Senhor não os desamparou, meu Pai. Mas a cada momento, Senhor, dando aos teus filhos, meu Pai, a certeza, meu Pai, de que o Senhor continua, meu Deus, e continuará cuidando, meu Deus, e provendo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus e em glória, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o teu nome venha a ser exaltado, meu Senhor. Fortalece os teus filhos, meu Deus. Levanta eles como arautos do Senhor, meu Pai, nesta terra, meu Deus. Dando palavras poderosas, meu Deus, para, Senhor, meu Deus, levantarem corações abatidos, corações feridos, corações tristes, corações depressivos, meu Pai. Põe a tua palavra na boca dos teus servos, meu Pai, para que sejam, Senhor, meu Deus, homens e mulheres de Deus, meu Pai, usados poderosamente neste tempo, meu Senhor, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus abençoe a todos. Uma boa noite. E até amanhã nos cultos online da nossa igreja. Amém. Tchau.